no livro de Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Campanha Vivendo em Milagres. Não tem como falarmos de milagres sem citar o nosso Jesus Glória a Deus. Cristo. Amém? Amém. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Podemos assentar? Amém. Glória a Deus. Agradeço mais uma vez a oportunidade que a banda H está me oferecendo de estar ministrando a palavra de Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado aos irmãos por estar aqui hoje junto comigo para estar adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, entrando na palavra, eu gostaria de dividir essa palavra juntamente com Lucas, capítulo 7 também, e versículo 1. Aqui nós temos duas histórias. Aqui eu realizei a leitura oficial para os irmãos, foi da viúva de Naim, com o seu filho estava morto. Em Lucas, do versículo 1 ao 10, nós vemos que a Bíblia nos relata a história do centurião de Cafarnaum. Aqui nós temos duas realizações de milagres pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de diferentes circunstâncias. A primeira, o centurião, ele pede aos seus servos que vão até Jesus para que Jesus realize o milagre, porque o seu servo está muito doente e ele precisa daquele milagre. Verdade. E quando Jesus atende o pedido e vai até a casa do centurião, logo ele fala: não, o senhor não precisa vir aqui, porque o meu teto não é digno do Senhor. Basta o senhor dar uma ordem e ele será curado, mesmo à distância. Basta somente uma ordem de Jesus para ele curar. E Jesus se alegra com a fé daquele centurião, com a fé daquele homem, e realiza a cura. Essa é a principal diferença que vemos nas duas histórias que a Bíblia nos passa. O centurião é um mendigo. A mulher viúva é uma mulher pobre. Deus não faz acepção entre rico e pobre. Ele realiza milagres independente da sua classe social, independente do seu motivo. Já vemos que Deus, ele realiza milagres independente da sua classe social, independente da sua distância. Pois o cinturão foi um milagre realizado longe, a viúva foi um milagre realizado perto. E aqui vemos a necessidade também dos milagres. Quando
maior a sua necessidade, maior é o milagre. Glória a Deus. Vemos que o centurião precisava que o servo dele fosse curado. Por que ele precisava do servo dele fosse curado? Para servir a ele, para trabalhar para ele. Agora, por que nós notamos que a ressurreição do filho da viúva foi um milagre muito maior? Uma ressurreição, uma cura é muito maior. Notamos isso por quê? Porque ela precisa do filho para que o filho trabalhe com ela. O centurião precisa do servo para que trabalhe para ele. Ela precisa do filho para que trabalhe com ela. Meus irmãos, notamos que quanto mais necessidade, quanto mais vazio, maior é a presença soberana de Deus em nossas vidas. Maior é o poder de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, depois que nós estudamos as diferenças e ligações entre esses textos, entre essa história que a Bíblia nos relata, nós também notamos que Deus quer nos dar duas lições. A primeira, responsabilidade de clamar, responsabilidade de orar. A história do centurião, ele vai até Jesus, ele clama, ele ora, ele pede, ele busca, ele implora a Jesus a cura. Aqui Deus nos está ensinando a buscar, a orar, a clamar por ele, a depositar nossa fé nele, que pode acontecer e que vai acontecer. Porém, meus irmãos, nós não podemos nos deixar enganados. Tem coisas que não vai acontecer, que Deus não vai fazer. Alguém pode dizer, mas por que, pregador? Você está errado. Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente, meus irmãos. Vamos ler aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dá para melhorar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bom, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é para Deus te agradar, é para você agradar a Ele. Aleluia. Aleluia. A nossa fé é para agradar a Deus. E não para que Deus se agrade e realize o que nós queremos. Não somos multi Deus, não. Nós somos soldados de Deus. Aleluia. E só Ele sabe o que é bom para nós, o que Ele vai realizar se pedirmos com fé. Mesmo pedindo com fé, o que Ele não vai realizar. Porque Ele sabe o que levará no nosso futuro. Porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Em contrapartida, também nós vemos a soberania de Deus. O milagre que Jesus realiza na vida da viúva de Naim. Ela não clamou, ela não pediu. Ela estava sofrendo, ela estava triste. Porém, a Bíblia nos relata que quando Jesus chegou e viu, ele se compadeceu. Ele teve compaixão. Só tem compaixão, só tem compaixão, não é você sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar do outro, é você saber o que é aquela dor. Isso é compaixão. E Jesus, ele se compadeceu com aquela dor. E aqui a Bíblia, Deus através da Bíblia, nos passa um outro entendimento, um outro ensinamento. Qual é esse ensinamento? Ele faz mesmo quando não se pede. Ele faz mesmo quando não tem fé. Ele faz pela soberania dele. Ele faz porque ele é Deus. Glória a Deus. Eu como para os irmãos na Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não tinha ninguém clamando, não tinha ninguém depositando fé, não tinha ninguém pedindo. A criação foi soberania de Deus. Glória a Deus. Ele quis fazer. Aleluia. Haja luz. Ele fez a separação, ele fez toda a criação. Não precisou ninguém estar pedindo. Porque ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Glória a Deus. Então, irmãos, vai ter situações que mesmo você não pedindo, vai acontecer. Mesmo você não pedindo, vai acontecer. Deus ele vai agir. Deus ele vai fazer. Às vezes você não vai entender porque
tal porta de emprego fechou, mas já abriu outra. Glória a Deus. Porque ele sabe o nosso contorno. Como eu disse, volto a repetir, Deus é onisciente. Deus é onisciente. Meus irmãos, também notamos que em Romanos, dentro desse assunto, a carta de Romanos, a carta de Paulo, escreveu aos Romanos, capítulo de número 3, ele diz: a incredulidade no homem não anula a fidelidade de Deus. A incredulidade no homem não anula a fidelidade de Deus. É por isso que é até de costume de nós crentes pentecostais falar o quê? Quem tem promessa não morre. Por quê? Porque se Deus, não é se o homem, é se Deus ele te prometeu algo, ele cumpre. Porque ele é fiel. Ele não é um homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Glória a Ele é um Deus fiel. Glória a Deus. Irmãos, no livro de Lucas, nós percebemos que ele colocou um detalhe. Não sei se os irmãos já viram essa parte, reparou nesse detalhe. Que justamente estamos com o versículo 11. Que diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Lucas, ele faz separação entre multidão e discípulo. Aí a gente se pergunta, por que multidão e discípulo? Porque a multidão é alguém que se envolve com Jesus. É alguém que canta com Jesus. É alguém que se alegra com Jesus. Discípulo é aquele que tem comprometimento com Jesus. Glória a Deus. Discípulo é aquele que aprende com Jesus. Multidão, ele quer ver os milagres. E ela corre atrás do milagre. Ela precisa do milagre. A multidão, uma hora está cantando Hosana, Hosana nas alturas. Outra hora ela está falando, crucifica Jesus, solta Barrabás. Essa é a multidão. O discípulo até pode correr, até pode fugir com medo da ameaça, mas ele volta ao pé da cruz. Glória a Ele Deus. negou a vida. Glória a Deus. A multidão acompanha Jesus, vê os milagres de Jesus e trata aquilo até como um teatro. Eles querem ver acontecer, eles querem ver acontecer. Mas quando Jesus foi embora, dispersou, sumiu, voltaram a fazer as coisas mundanas, aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus. Os discípulos, não. Os discípulos receberam a missão. Porque eram discípulos, eles aprenderam com Jesus. Eles estavam até Jesus. Eles não estavam correndo atrás de milagre. Quando Jesus realizava um milagre, a multidão se alegrava e comemorava. Agora, quando Jesus realizava um milagre, os discípulos iam querer aprender. Quando Jesus falava entre palavras, a multidão não entendia. Os discípulos chegavam e Jesus falavam: Senhor, nos ensina o que o Senhor falou. Aleluia. O Senhor explica pra gente o que o Senhor falou? Discípulo corre atrás de ensinamento. É por isso que depois que Jesus foi levado, quem recebeu o Espírito Santo foram os discípulos. Foram aqueles que estavam preparados, aqueles que aprenderam, aqueles que estavam ouvindo, aqueles que estavam praticando. É por isso que Lucas faz essa diferenciação, porque discípulo não é multidão. Multidão não é discípulo. Discípulo está no meio da multidão, mas discípulo é diferença, é luz entre as multidões. Aleluia. Irmãos, essa palavra é poderosa, irmãos. Nós aqui, nós estamos aqui para quê? Correndo atrás de milagre, pedindo para Deus fazer, Deus fazer, Deus fazer. E quando Deus faz, o que a gente faz? Tá chovendo, pastor? Não foi hoje, não. Tá chovendo aí. Sai de casa, assistir o Big Brother. Tá passando ainda, irmãos? Ainda bem que os irmãos sabem. Ainda bem que os irmãos sabem. Agora, vocês querem ser multidão? Essa multidão vai viver dependendo de milagre. Vai viver sendo castigado. Jesus, ó, foma. Aí você vai estar correndo aqui. Pastor, ora pra mim. Eu preciso de milagre. Eu estou no milagre. Irmãos, seja a minha faca e o queijo na mão.
venha dia de terça, estude, escuta, aprenda com o nosso pastor, que é o anjo da igreja, que está transmitindo o nosso conhecimento. Irmãos, lê a palavra, lê com atenção, irmãos. Lê calma, não fica com pressa de acabar de ler a Bíblia inteira, mas isso não é glória para ninguém. Lê com calma, lê versículo por versículo, ora a Deus, me faz entender, abra a minha mente, derrama a sua sabedoria. Eu preciso entender, eu quero entender a Bíblia. Ele vai falar com você, irmão. Quando você estiver ali, ele vai falar com você. Você vai entender. Seja discípulo. Não corra atrás do milagre, corra atrás do dono do milagre. Glória a Deus. Verdade. Irmãos, continuando o texto, notamos que Lucas nos escreve que haviam duas multidões. Houve um encontro de multidões. A multidão do terror, a multidão da morte, que era a multidão que vinha saindo da cidade, a multidão da viúva, e a multidão do princípio da vida, Jesus Cristo, que vinha entrando na cidade. Os irmãos, quase todos os irmãos aqui já foram de cidade do interior, né? A mesma saída é a entrada. Quando você está entrando, tá bem-vindo. Quando você está saindo, dá boa viagem. Só tem uma porta, a entrada é a de saída. E era assim na cidade de Naim. E se a multidão estava indo enterrar o defunto, o cemitério era fora da cidade. Eles estavam saindo. A multidão com Jesus estava chegando. E eles se encontram na porta da cidade. E ali a gente nota que vemos o encontro também de vozes. A voz das choronas, os irmãos que, não sei se algum irmão aqui já estudou a história do povo da época, tinham mulheres profissionais que eram choronas, que elas iam chorar no velório. Através do áudio, temos essa voz que é chamada de voz das choronas, né, no velório. Temos a voz de Jesus, não chore, a voz da vida. E temos a voz do menino, ele senta e fala, ou seja, ele está proferindo vida, o milagre que aconteceu. Temos também a voz de glorificação, quando o povo vê, eles glorificam a Deus. E temos a voz do testemunho, que é justamente no versículo de número 17, que correu dele a fama por toda a Judeia e por toda a circunvizinha. Imagina o tamanho que corre uma notícia dessa, né, de ressuscitação. Hoje em dia tem WhatsApp, Facebook, pode ser mais rápido, mas aquele dia era um correndo para casa do outro, né? Fofoqueiro já tinha até daqueles dias. E vemos o encontro dessas multidões na porta da cidade. Enquanto Jesus chega com a multidão na porta da cidade, ele diz para aquela mulher: não choras. Hoje em dia, se você for no velório e alguém chega para a mãe que está vendo seu filho, e essa pessoa fala: não choras, vai falar: olha, ele está precisando de... Como vai falar com uma mãe que acabou de perder o filho? Não chorar. Não tem, é impossível. E por que Jesus fala para ela? Porque ele tem poder para fazer ela não chorar. Olha, Deus. E naquele mesmo instante, ele fala: não chore. Alguém poderia falar: não chora por quê? Ele fala: por causa disso. Menino, eu te digo, levanta. Pela autoridade dele, ele ressuscitou. Deus é poderoso. Jesus é poderoso. E naquele mesmo instante, notamos que a Bíblia nos relata que a multidão, ela, antes dela glorificar, ela sentiu um temor. Ela sentiu um temor. Por que ela sentiu um temor? Porque eles nunca tinham visto ressurreição na frente deles. E eles já tinham ouvido falar. Estavam os anciãos falando que Elias ressuscitou, que Eliseu ressuscitou, que Isaías profetizou, Jeremias profetizou, mas já passaram-se muitos anos e anos e anos. Eles só ouviram, eles não viram pessoalmente. E é por isso que eles sentiram aquele temor. Eles ficaram espantados, eles ficaram assustados. Sejamos francos, se alguém ressuscita alguém aqui na nossa frente também,
iremos assustar nisso, mas depois também glorificaremos a Deus por isso. Porque é Ele que nos Verdade. Glória a Deus. Irmãos, quando Ele ressuscita, Ele mostra para aquela multidão. Aquela multidão depois o glorifica e acha que ele é um profeta. Eles falam: Deus levantou um profeta entre nós. Coitados, mal sabia eles que era a própria onipotência encarnada na frente deles. Não era o profeta, era Deus onipotente, onisciente e onipresente. O Deus todo-poderoso na frente deles. E é por isso que Jesus Cristo, ele, nessa parte, nós vemos lá em Isaías que ele cumpre o que ele falou. Nesses dois textos, ele cumpre o que ele falou. E em Isaías, ele diz: por acaso sou eu apenas Deus de perto e não de longe? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta retórica. Ele fala: por acaso sou eu Deus de perto, apenas Deus de perto e não de longe? E a resposta é única: não, Senhor Jesus. Não, meu Deus, o Senhor é o Deus de perto e o Senhor é o Deus de longe. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, notamos o trabalhar do milagre de Jesus. Jesus trabalha o milagre que Jesus realiza. Os irmãos podem mudar depois na Bíblia. Todos os milagres que Jesus realiza, ele não realiza milagres mecânicos. Ele não realiza milagres por fazer. Ele sente o milagre. Ele se compadece. E é por isso que os textos dizem: quando ele avistou, ele se compadeceu com aquela viúva. Ele se compadeceu com ela. Por que Jesus se compadeceu com ela? Porque quando ele chega, ele vê a mãe enterrando seu filho. Eu não tenho filhos, mas acredito que os irmãos aqui que têm, a maioria são pai e mãe. Acredito que deve ser uma dor que nem se compara você enterrar o seu próprio filho. E Deus se compadeceu. Jesus se compadeceu. Jesus sentiu. Por que ele teve compaixão? Por que ele compadeceu? Por que ele sentiu? Porque ele, Jesus como Deus, ele tinha ligação com Deus. Então ele sabia o que Deus iria sentir quando ele, que era o Filho unigênito, estaria na cruz. Então Jesus sabia o que Deus iria sentir quando o seu Filho unigênito, o seu único Filho, a quem tanto dava amor para ele, a quem tanto foi o Filho perfeito para ele, ser crucificado, ser maltratado, ser humilhado por nós. Então Jesus sabia o que Deus iria sentir. Então Jesus, ele sabe o que a viúva vai sentir. Jesus não faz milagres mecânicos. Jesus não faz milagres por fazer. Jesus, ele sente. Ele sabe. Jesus, ele não sabe de traição por teoria. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele não sabe de abandono por teoria. Jesus foi abandonado. Jesus não sabe de dor porque alguém falou para ele. Ele sentiu. Ele foi o que mais sentiu. Ele não sabe de tentação por teoria. Ele foi tentado. A Bíblia diz lá: em tudo ele foi tentado. Porém sem pecado. Glória a Deus. Em quantas tentações nós caímos? Quantas tentações nós caímos? E ele foi tentado em tudo. Porém sem pecado. E você não pode pegar. Eita, glória a Deus. Deus, Hebreus diz: aleluia. ele sofreu entre os homens por compaixão, sendo o único que pode ajudar em nossas fraquezas. Glória a Deus. Por que ele é o único que pode ajudar em nossas fraquezas? Porque ele conhece a sua fraqueza, ele conhece a minha fraqueza. Glória a Deus. Ele sabe que ele passou. Ele sentiu dor, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi tentado.
Ele sabe do que você e eu estamos passando, as nossas necessidades. Ele sabe, não por teoria, mas por prática. Ele sentiu, ele passou, só que ele venceu. Glória a Deus. E nós venceremos. Glória a Deus. É Jesus Cristo, a igreja irá vencer, porque ele já passou. E é isso que vemos na porta daquela cidade. A multidão querendo sair. Alguém poderia falar: Jesus, você está travando a porta, nós queremos sair. Aí Deus fala: não, não vai não, vocês vão ficar aí. Eu já passei lá, no cemitério passaram. Eu sei o que tem lá atrás. Vocês não vão sair, vocês vão ficar aí. Aí fala: mas Jesus, nosso futuro é cemitério. Nosso futuro é morte. Ele pode falar: eu já disse ela, nem passar. Glória a Deus. Em mim, o seu futuro é a vida, e é a vida eterna. Glória a Eu quero a vida eterna. Glória a É Deus. Deus, é verdade, Jesus. E quando Jesus para na porta, ele trava a porta. Nós notamos na Bíblia que a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Porém, a porta que Jesus fecha, ninguém pode abrir. Mas tem portas para fechar. Portas para fechar. Abrindo parênteses rapidinho da mensagem, eu e o irmão Jeff sabemos disso. Porta se fechou. Por que ele fecha a porta? Porque ele sabe que tem depois dela. Ele sabe que tem depois dela. Você não sabe. E aí você vai ficar insistindo para ele abrir a porta? Você vai ficar insistindo para Deus abrir a porta? Ele não vai abrir. Primeiro, quem manda é ele. Quem poder não é você. Segundo, a sua fé é para agradar ele, não para ele te agradar. Aleluia. Jesus Cristo. Deus, glória a Deus. Ele sabe, ele não abre a porta. Por quê? Porque você vai sofrer. Ele conhece o tudo. E é por isso que ele travou a porta para aquela viúva. É por isso que ele não deixou ela passar na porta. Porque ele sabia que ia se repetir a dor. Como assim, pregador? Por que ia se repetir a dor? Aí os irmãos prestem atenção. Ela era o quê? Nossa Deus. Ela era viúva. Se ela era viúva, ela já passou por aquela porta. Ela já sentiu a dor. Porém, Jesus, na segunda vez que ela ia sentir o indicador que ela ia passar por aquela porta da morte, Jesus entrou no meio. Jesus fechou a porta. Quero ver morte abrir. Quero ver demônio algum abrir essa porta. Quando Jesus fecha a porta, ninguém é ninguém pode entrar. E por que ele fecha a porta? É por isso que tem algumas coisas que devemos pedir a Deus, discernimento espiritual, entendimento, para pararmos de pedir coisa errada. Para pararmos de pedir portas se abrindo, que vai nos levar para o caixão. Portas abrindo, que vai nos levar para o erro. Se a porta não se abriu, ore a Deus, peça uma resposta. Peça uma resposta, ele vai te responder. Ele é seu pai, ele vai te responder. Ele é seu servo, ele é filho dele. Irmãos, quando ele fecha aquela porta, ele está dizendo: a porta da morte eu fechei. E eu vim trazer a vida. Glória a Deus. E quando ele dá um abraço para ele, ele fala: não chores. Quando ele fala não chore, ele está transferindo o que ele sente para aquela mulher. Aquela mulher está sentindo morte, desespero, sofrimento. Ele, sendo onisciente, sabendo já da ressurreição antes, ele está sentindo o quê? Compaixão, alegria, felicidade, vida. Ele transmite vida. E quando Jesus transmite para ela: não chores, ele está transmitindo vida para ela. Porque ele é o único que pode fazer ela não chorar. E pela autoridade dele, ele ressuscita aquele menino. E pela compaixão dele, porque ele sente o que nós sentimos. Ele sabe o que nós passamos.
como eu já disse, e eu volto a repetir, porque ele passou. É por isso que tem momentos que nós falamos, não vai dar, não vai conseguir. A porta está fechando aqui, a porta está fechando ali, não vai acontecer na minha vida. Eu acho que eu vou largar tudo e voltar ao mundão. Se você fizer isso, a porta vai continuar fechada para você. A única coisa é que você vai estar caminhando por fora. A única coisa é que você está virando a peça para Deus, para Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é o único Salvador. Não tem outro caminho sem ele. A porta está fechada para você, mas aquela porta não é a porta certa, porque ele abre pela soberania dele a porta certa para você. É no tempo dele, tá? Não é no seu. É no tempo dele, porque ele conhece todas as coisas. E que Deus nos dê a sensibilidade para sentir o que ele sente, que é vida, amor, felicidade, para que de manhã acordamos dando glória a Ele, orando. Se tiver um tempinho, a gente realiza, fica feliz, não acorda empurrado, brigando com um com o outro. Eu sei que é difícil, que a gente é tudo bravo aqui, né? Mas Deus, Ele é tremendo, Deus ele é maior. Então que possamos ser mansos em Cristo, porque o nosso Cristo Cordeiro morreu por nós. Jesus é lindo, eu amo Jesus, Jesus é lindo e o único suficiente, o meu Salvador está aqui. Desde já eu agradeço a oportunidade, muito obrigado a contar a CAP. E eu já vou contar aqui, né, de devolver para o pastor o microfone. Deus, por isso que temos que ser mansos, porque às vezes a gente é bravo até com Deus, né? Burro até com Deus. Temos que ser mansos e conhecer. Ontem, louvo a Deus também pela vida do nosso irmão Gerard e do nosso irmão Rafael. Agradeço pela vida deles. Acredito que nós três aqui começamos juntos na fé, né? Somos novos na fé. E Deus levantou cada um de nós, né? Estamos se ajudando ali junto, graças a Deus. E ontem nós estávamos meio errado, eu e o irmão Rafael, né? Então, um pensamento errado. Olha só, irmão, mesmo em jejum e oração. É por isso que é a importância dos nossos irmãos aqui. Nós somos uma família, nós se ajudamos. Mesmo nós, em jejum e oração, nós fizemos errado, nós estávamos querendo fazer errado. Aí Deus usou o Espírito Santo, pegou o irmão Jé e falou: vem cá, vocês, e toma na minha costa, toma na costa do irmão Rafael. Aí, como diz o presbítero Vicente, lá de Bonito, aleluia, aleluia, deixa Deus fazer aí. Chicote nosso longo. Só que nós, como bom filho obediente, falamos amém. Amém. Se fosse outros, não nos gloriando, mas se fosse outros, ia querer ficar bravo. Quem é você para falar isso comigo? Você não pode falar isso não. Se Deus mudou, vai na frente. Deus vai na frente e você vai atrás dele. Oh meu Deus, muito obrigado. Agradeço a Deus irmãos por Deus ter levantado os irmãos, porque um vai ajudando o outro. A nossa caminhada não é fácil, mas no final a recompensa é estarmos na presença do nosso Jesus. É o nome de Jesus. Tem que agradecer.